no Orion, o Allergic, Saúde Além do Rótulo. Nós produzimos uma solução para pessoas que possuem restrições de consumo, como alergias alimentares, intolerâncias e doença celíaca. Meu sócio idealizador é o Felipe Amaral, também se formou aqui na Uniplac em Sistemas de Formação. Hoje também cuido da parte de serviços profissionais do Rotaract e sou Community Leader da Techstars, coordenando o Startup Weekend com toda essa galerinha que está de azul aqui no evento. Techstars e Startup Weekend. Vamos dividir isso aí e explicar o que é. Começando, o que é a Techstars? A Techstars é uma das 10 maiores aceleradoras de startups do mundo. Mais de 1.600 empresas já foram aceitas nos programas de aceleração e somadas, elas já valem mais do que 18 bilhões de dólares. Então, para fomentar esse espírito empreendedor, esse espírito de inovação, espírito de startup, a Techstars desenvolve diversos programas no mundo. E o Startup Weekend é um deles. Ele forma a maior rede de empreendedores do mundo. É um dos maiores movimentos do mundo para empreendedorismo, inovação e startups. Basicamente, o que ele é? Ele é uma imersão de 54 horas. Ele se inicia na noite de sexta-feira. Aqui em Lages vai ocorrer no dia 12, 13 e 14 de abril. Começa sexta-feira às 6 da tarde e acaba por umas 8, 9 horas da noite do domingo. Durante todo esse período, vocês vão ter que fazer tudo o que o Caio explicou. Ter uma ideia, montar uma equipe, encontrar pessoas com o que sejam complementares às suas habilidades, validar a ideia, validar o mercado, de preferência conseguir faturar alguma coisa e aguentar a porrada dos mentores. Aguentar não o sábado o dia inteiro, sexta o dia inteiro, domingo o dia inteiro, não vai ser o que vocês mais vão ouvir e é o que vai construir a ideia de vocês e deixar o projeto de vocês mais forte. Alguns dados do Startup Weekend no mundo. São mais de 2.900 eventos, só aqui em Santa Catarina ocorrem mais de 15 por ano. Como o Kaiowá disse, a galerinha de azul, os Smurfs aqui, nós participamos em Concórdia para nos habilitarmos para trazer aqui para a região serrana, para trazer aqui para Lages. Esses números são do ano passado, então já passou de 200 mil participantes no mundo, já são mais de 23 mil times formados, são mais de 150 países, então já é um evento de grande referência e com uma metodologia aplicada muito bem aprovada no mundo inteiro. E temos alguns apoiadores globais bem fortes aí, como Google e Coca-Cola. E startups de grande nome lançadas. A EasyTaxi, como foi comentado antes, entre outras. O interessante é o que o Startup Weekend possibilita para quem participa. Está aí o que a EasyTaxi conseguiu alcançar. Em menos de 3 anos, eles levantaram mais de 80 milhões de dólares em investimento e já estavam em mais de 13 países. E observação, não ficou nem em terceiro lugar. Você vai criar uma ideia e no final você vai apresentar para uma banca de jurados e serão selecionados os primeiro, segundo e terceiro lugares. A EasyTaxi não ficou nem em terceiro lugar. E nem era a ideia original dos fundadores. Como que eles surgiu a EasyTaxi? Ouvindo um zilhão de não. Apanhando na cara, indo para a rua, validando, ouvindo não, ouvindo que o produto não funciona. O evento é 3 dias, 2 dias e meio. Sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. No sábado, de noite, com chuva, indo embora, o Thales Gomes, um dos fundadores da EasyTaxi, estava esperando o táxi, desesperado, porque a ideia que ele tentou validar o sábado o dia inteiro não tinha dado certo, não estava funcionando, não foi validada pelos mentores, não foi validada no mercado, e ele não sabia mais o que fazer. E esperando um táxi, ele teve o start da ideia do EasyTaxi, que basicamente é um aplicativo para pedir táxi e automatizar o processo de solicitação de táxi. E em 3 anos, após a noite do Startup Weekend, estava lá ele com 80 milhões de investimento e expandindo para mais de 13 países. O que é importante no evento? Isso que a gente está fazendo aqui essa noite. Network, conectando. A maioria de vocês aqui são universitários de diversos cursos. Engenharias, administração, ciências da computação, sistemas de informação, arquitetura, design.
vários cursos foram convidados a virem aqui, porque um dos pontos mais importantes é esse, é complementar as habilidades de cada pessoa. E como funciona? Na sexta-feira vocês vão chegar só com uma ideia. Nada desenvolvido, nenhum desenho, nenhum protótipo, nenhum sistema, nada. Só uma ideia. E a partir disso, vocês vão encontrar as pessoas que complementam as suas habilidades. Então, se você é um desenvolvedor, ache um designer e alguém de administração. Se você é um empreendedor, ache um designer e um desenvolvedor. E monte o seu time. Precisam de pessoas com habilidades complementares para formar um time, para construir a ideia e validar. E de resto, o Caio A já explicou tudo. Valeu, Caio A. Obrigado. Aí, o time vai se construir na sexta-feira e vocês vão ter sábado e domingo para construir a ideia, validar a ideia com o mentor, construir uma solução, validar a solução, ir para a rua, vender, faturar, montar um pitch e, no final do domingo, apresentar para uma banca de jurados, a qual pretendemos ter dono de aceleradoras de startups, investidores, empreendedores já de grande destaque da região e do cenário do ecossistema de Santa Catarina. Os Smurfs de Azul são a equipe organizadora. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Startup Weekend, em relação ao Bootcamp, em relação a todo esse movimento que está ocorrendo aqui em Lages, pode procurar qualquer um de nós em qualquer momento. E aí, vocês estão preparados para fazer parte do ecossistema de empreendedorismo e inovação aqui de Lages e da região serrana? Uou! De mais dúvidas... Isso aí. De mais dúvidas, contatos, tem nossas redes sociais, é só SW Lages, em todas elas, ou enviar um e-mail para olá@swlages.com. O Startup Weekend ocorre nos dias 12, 13 e 14 de abril, e o valor de inscrição é R$ 120. Mas como nós passamos em várias turmas aqui na Uniplac e convidamos muitas pessoas, a gente prometeu que ia dar um bônus para quem viesse aqui no Bootcamp. Então, tá aí o bônus. Vamos dar R$ 30 de desconto durante uma semana, contando a partir de hoje. Até terça-feira da semana que vem, vocês terão R$ 30 de desconto acessando por esse link. Os ingressos estão à venda pelo Simpla. E se acessar diretamente o Simpla, o código promocional é esse mesmo, SW Lages, 30 pila off, fornece a vocês R$ 30 de desconto. Com esse valor de R$ 90, 120 menos 30, R$ 90, vocês vão ter direito aos 3 dias do evento, toda a alimentação, então, café na sexta-feira, café da manhã, sábado e domingo, café da tarde, sábado e domingo, almoço, sábado e domingo, um happy hour no domingo e a janta no sábado. Então, é um valor bem em conta, entre outros bônus que vamos deixar para vocês descobrirem lá durante o evento. Muito obrigado. Esse é o Startup Weekend e são todos muito bem-vindos. Eu vou chamar o Gil e o Beto para apresentarem o Shima Talks. Vai ser um painel com vários convidados, onde será discutido sobre ecossistema de inovação. Chega aí, Gil. Valeu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gil, sou do Orion Park. A gente já faz algum tempo está promovendo o Shima Talks lá no Orion Park, né? Sempre a nossa plateia, digamos assim, era em torno de 30 pessoas no máximo. Hoje estamos com a sala cheia aí, então show de bola para vocês. O Shima Talks, para quem não conhece, é esse hábito que a gente tem aqui na Serra, né, de tomar chimarrão e conversar durante essa roda de chimarrão, né? Então, a ideia é trazer isso para o mundo da inovação, sempre falando sobre alguns temas relacionados a empreendedorismo e inovação, né? E sempre nós também temos um tema, no caso, hoje seria como desenvolver ecossistema de inovação, e temos alguns talkers. Quem são esses talkers, Beto? Fala, Gil. Bom dia, pessoal. Olá. Boa noite, né? Errei o horário. Galera, eu sou o Beto, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nesse Shima Talks.
E vamos começar, Gil, para não perder tempo. Vamos chamar do Orion Park, Clayton Camargo. Uou! Da Community Leader do Desbravale, Lúcio Luiz. Isso aí, Lúcio. Cadê o Gabriel? Vamos lá, Gabriel. Uhul! Gabriel do Rio do Sul. Também chamar o Eduardo da Segesc, diretor de inovação. Grande Dudu. E a Tassiane Saldanha, gestora da Sorro, parceira da Cati. Isso. E também chamar a nossa grande patrocinadora, a Luana, que representa aqui a Erva Mate Bela Vista. Então, pessoal, ficam à Vamos lá. vontade, vão sentando. Então, pessoal, nós, como eu já falei, a gente sempre fez esse Shima Talks lá no Orion Park. Então, nós temos um formato lá, tem a transmissão via internet. Então, agradecemos o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Compartilham, acessam a página do Facebook, compartilham, usem a hashtag do Shima Talks, SW Lages também, né? Sempre agradecemos aos nossos mantenedores, então a FAPESC e a Prefeitura de Lages, aos nossos patrocinadores, a Erva Mate Bela Vista e a Serumar, e também nossos apoiadores, né? A Imagem TV, o Sebrae, aqui de Lages, e também a Uniplac agora por ceder o espaço. Não é isso, Beto? É isso aí, Gil. Vamos começar. Vamos começar. Então, sempre, nosso patrocinador, no caso, a Erva Mate Bela Vista, né? Já que é chimarrão, pessoal, falar nisso, tem algumas cuias, alguns chimarrões circulando aí, então fiquem à vontade, podem tomar à vontade ali. Tem água quente, tem erva, tem alguma coisa, é só pedir, pessoal, que estão circulando aí. Então, sempre nossos patrocinadores traz alguma dica, né, de como tomar o chimarrão, como preparar o chimarrão, quais são os complementos que podemos utilizar no chimarrão. E, Luana, o que você traz para nós hoje de novidade? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sou Luana, representante da Erva Mate Bela Vista, na região serrana. Eu represento a empresa Tisca, produtora da Erva Mate Bela Vista. A gente trabalha com várias linhas. Eu já tinha explicado em um dos Shima Talks sobre os nossos produtos, mas a gente decidiu aproveitar o maior número de pessoas e representar as vantagens, os benefícios de vocês estarem consumindo a nossa marca. A Erva Mate Bela Vista ela é uma empresa que tem muitos anos de tradição. Faz quase 2 anos que a gente decidiu expandir para Lages e para a região serrana. A gente vem da terra da erva mate nativa e não temos nenhum adicional nela. No caso, posso fazer uma pergunta daqui. Quem consome chimarrão? Pelo menos uma vez por semana. Bastante gente jovem. É o vício, né? né? É o vício. Muitos acadêmicos aqui. E vem uma questão muito importante, que é a do açúcar, que eu sempre bato nessa questão. A utilização da erva nativa que inibe, não é preciso colocar o açúcar nela, né? A nossa erva ela não tem adição de açúcar, ela é 100% nativa. Então, no caso, trocando por miúdos para o pessoal, você vai colocar ela na cuia e ela vai manter. Ela não vai ficar preta, ela não vai lavar e ela vai espumar até o final, que é o que todo mundo quer no seu chimarrão. Aí, para vocês procurarem, na região de Lages, o nosso pacote é este aqui. Ele mantém muito mais tempo, por causa da cor. Você pode manter ele muito mais. E temos vários produtos na nossa linha. A empresa a Ervateira Tisca, ela não tem só uma erva fina. Aqui a região é de erva fina, o pessoal gosta bastante. Mas como a gente tem também uma erva mais grossa, para quem prefere um chimarrão mais encorpado, a moagem dela é maior, ela tem a presença de pedaços de folhas. Essa aqui não tem. E conta também com uma linha de produtos completa de chá coado, chá de caixinha, daqueles que você faz na caneca. E o nosso filtro ele é um pouquinho diferente. Muitas pessoas reclamam de amarrar o filtro na bomba. Estavam falando de um problema. Isso era um problema. Você amarrava o filtro na tua bomba, enchia de erva dentro, você queria lavar para tirar e não tinha como, você tinha que cortar.
Aí você evitava cortar aquele fiozinho ali, porque tinha visita na tua casa, você queria fazer um chimarrão e ia passar a erva pela tua bomba. Então, a nossa empresa criou ali o filtro que tem uma borrachinha. Uma mínima coisa que atendeu a bastante pessoa. Deixa eu puxar aqui. Você recoloca ela na tua bomba e coloca essa borrachinha por cima. Com essa borrachinha, você pode tirar para lavar e pode reutilizar algumas vezes. Aí a gente já conseguiu atender uma necessidade do pessoal que estava sendo pedida. Além dos chás, a gente também tem vários sabores de composto. Para quem não quer uma erva muito doce, com a adição de açúcar, pode estar colocando composto. Composto são vários saquinhos coloridos, assim, ó. São 6 cores diferentes. Cada um tem um produto diferente dentro. Alguns vêm com anis, outros vêm com casca de laranja. Então, atende todas as necessidades. Muito obrigada. Obrigado, Luana. Inovação também no chimarrão, né? Então a gente pode inovar em vários aspectos, inclusive com o chimarrão, né? E o nosso tema hoje, então, é como desenvolver o ecossistema da inovação, né? É um tema, talvez, um assunto novo, né? Chegando mais em outros lugares, a gente sempre ouve falar, né, que o maior ecossistema de inovação é o Vale do Silício, né? Então é referência aqui em Santa Catarina e no Brasil tem Florianópolis, né? E eu comecei aqui, dando um depoimento particular, eu comecei aqui na Uniplac em 2002 com um curso de Biologia. Consegui concluir minha graduação aqui em 2014 com Administração. Lá na Biologia, né, tinha esse conceito de ecossistema, né? Então, lá a gente estudava o que é ecossistema? Ecossistema é um ambiente, né, onde diferentes indivíduos, né, atores, se interagem, se trabalham de forma integrada para algum propósito comum. No caso, é manter a vida, né? E tem esses caras da inovação que costumam copiar descaradamente esses termos, digamos assim, da biologia, né? Ecossistema da inovação, habitat, não sei o quê, papapá, papapá. Então, Clayton, já passando para o Clayton aqui, que é o nosso diretor aqui do Orion Park de Lages, professor aqui da Uniplac, né? O que você tem a dizer sobre ecossistema da inovação? O que é isso? E como desenvolver um ecossistema da inovação? Clayton, seja bem-vindo. Obrigado, Gil. Boa noite aí todo mundo, novamente. Primeiramente, gente, o tanto de gente para um Chimatalks, né? Nós estamos acostumados a fazer o Chimatalks lá no Orion com 30 pessoas, né? De público, participante e tudo mais. Então é uma honra para a gente poder estar aqui e a gente poder estar tendo um público, e vocês vão participar, espero que o pessoal participe aí também. Respondendo a pergunta, Gil, ecossistema de inovação, primeiro que assim, né, esse negócio, esses caras da biologia, tem alguém da biologia aqui? Não? Puxa. Se lascou. Esses caras da biologia... Ciência da vida, meu. Esses caras, eles acham que eles são os donos da vida, vocês já perceberam isso? Os caras pensam que ecossistema é coisa deles. Cara, ecossistema é coisa da vida, né? E acho que a gente sempre vive em ecossistema, certo? Quando a gente está aqui dentro de uma universidade, essa universidade ela tem um ecossistema, que tem lá seus professores, tem os alunos, tem que ter as aulas, tudo tem que funcionar para o objetivo principal, que é gerar conhecimento, acontecer. Então, de uma forma simplista, ecossistema é isso, é você ter uma série de atores, personagens, mecanismos, habitats, instrumentos, ferramentas, trabalhando para atingir um objetivo em comum, né, e fazer o negócio funcionar. E quando a gente fala de ecossistema de inovação, e aqui em Lages a gente não tinha muito esse conceito divulgado, e a gente ainda está num processo de trabalho desenvolvendo isso, né? Porque eu vou fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui assistindo, assim. Vocês acham que Lages hoje, quem acha que Lages tem um ecossistema de inovação funcionando, ativo, né, e com alto potencial de desenvolvimento, levante a mão. Beleza. Quem acha que para a gente ter um ecossistema de inovação ativo, tem muita coisa para desenvolver? E quem acha que nós não vamos conseguir fazer um ecossistema de inovação funcionar aqui? Né? Vocês ouviram bem? Assim, talvez nós possamos falar nós que estamos aqui dentro do Orion, que viemos da universidade, dentro da incubadora Mid Lages, a gente vive e depende de um ecossistema de inovação, né? Nós temos aqui na nossa cidade um trabalho árduo para ser feito.
E um dos grandes desafios que a gente tem em frente ao Orion Park, em frente às universidades também, as incubadoras, aceleradoras e assim por diante, é de ativar um ecossistema de inovação. Hoje a gente diz, né, que nós estamos ativando um ecossistema de inovação. Vou contar uma história para vocês. Há 2 anos atrás, quando o Orion foi inaugurado, nós fizemos um levantamento inicial, porque o Orion ainda falta algumas coisas para ele ser realmente um parque tecnológico. Nós temos um centro de inovação em funcionamento, né? E nesse centro de inovação, a gente entrou em operação em 2016, em junho de 2016. E nós tínhamos lá 34 salas prontas para startups. Certo? Quem conhece mais de 10 startups aqui em Lages, levanta a mão. Em 2016, quando nós fizemos o primeiro levantamento, a gente identificou apenas 2 empresas que se intitulavam startups. 2 anos atrás. Certo? A gente conta esse cenário para o pessoal de Floripa ali, né? Eles não acreditam, mas é verdade. Certo? Há 2 anos atrás, se a gente perguntasse o que era uma startup aqui em Lages, o cara dava uma gaguejada para responder e ficava meio inseguro. Então, a gente hoje, aqui na nossa região, nós estamos desenvolvendo ecossistema de inovação, mas nós estamos passando a fase da ativação. Então, nós temos alguns instrumentos sendo criados. A gente precisa da universidade. Vocês que são universitários, que estão aqui hoje, certo? Acredito que vocês não tenham vindo aqui apenas porque o professor de vocês forçou vocês virem para cá, eu acho, né? Mas que vocês tenham um propósito de tentar conhecer algo diferente, fazer algo novo, né? Resolver problemas, como o Kaiowá falou tanto. E isso gera um movimento. E esse movimento gera startups. E para isso a gente precisa ter as estruturas funcionando. A universidade não serve apenas para gerar conhecimento. Esse conhecimento só tem utilidade se ele for aplicado para resolver algum problema. Senão, ele só é um conhecimento. A gente deixa isso registrado nos artigos, TCCs, deixamos lá arquivado na biblioteca e está tudo certo. Agora, quando a gente tem um ecossistema de inovação ativo, a gente está falando de desenvolvimento. E aí a gente tem o conhecimento sendo aplicado para resolver problema. E a partir daí, a gente tem as startups, a gente tem os centros de inovação funcionando, o parque tecnológico funcionando, e a gente vai ter realmente um ecossistema de inovação desenvolvido aqui na cidade. Show de bola, Clayton. Talvez, como você falou, talvez 2 anos atrás, talvez não tivéssemos essa plateia ouvindo sobre esse assunto também, né? Então, isso já mostra uma evolução, né? É um movimento iniciando, né? E para ter digamos assim, um conhecimento do que já aconteceu em outros lugares, né? O Lúcio, que vem lá do oeste de Santa Catarina. Lá onde eles falam caro, barriga e caroça, nada contra, né? Eu falava eu morava em cima do Moro. Do Moro, do Barranco? Baranco, barriga, caroça. Então, lá eles estão trabalhando com... Eles têm um movimento, né, chamado Desbravale, e o Lúcio, ele é Comment Leader. Eu tive a oportunidade de conhecer esse movimento lá, e só dando contraponto, aproveitando essa questão de 2 anos atrás, esse movimento ele é muito novo no estado, no sul do mundo aqui, né, que a gente se considera. Ele é um movimento muito novo. Nessa passagem pelo Oeste, eu tive a oportunidade de participar do primeiro SW que aconteceu ano passado, por exemplo, em Joaçaba. O segundo que aconteceu em Concórdia. Chapecó está um pouco mais avançado nessa questão. Lá eles já conseguiram fazer um startup, que o Startup Weekend ele tem suas verticais também. Então lá já ocorreu um Startup Weekend Agro, que eram ideias voltadas somente para o agro. E agora, no final do ano, eu tive a oportunidade também de participar como staff, um dos organizadores, no Startup Woman, que era majoritariamente para mulheres. Somente 25% das vagas eram para homens. É o empoderamento feminino no empreendedorismo. A Tassi está aqui também para depois falar sobre isso, a importância. Hoje, a gente estava comentando nas últimas reuniões, né Clayton? Que hoje a maioria ainda é homem ainda. Tem uma figura ou outra ali que está de representatividade. E é importante também que vocês, quando eu passei em algumas salas aqui, eu comentei sobre isso. Participem, se envolvam. Isso é importante profissionalmente, espiritualmente, para um ecossistema, enfim. E isso a gente vê lá no Oeste. Eu tô em offboard lá em Concórdia, eu estou voltando para Lages, e
Neste último ano que eu tive fora para lá, eu vi um ecossistema acontecendo. O pessoal lá está muito para frente. Acredito hoje no estado que seja Florianópolis, litoral ali, questão de capital e tudo mais, que estejam à frente, e o oeste catarinense hoje puxando. Estávamos conversando junto com o Kaiowá. Hoje, Florianópolis ainda lidera com o número de startups, seguida de Chapecó, com o maior número de startups lá na cidade. E você pega uma cidade relativamente nova, um case que eu falo é a própria Concórdia. Hoje ela tem 80 anos, uma cidade com 80 e poucos mil habitantes, e representa o primeiro IDH do estado. Qualidade de vida. Lages também tem o número 84, 80, alguma coisa, mas está no IDH justamente, né? Está invertida essa questão. Eu sou lagiano, nascido e criado. Eu tive a oportunidade de dar uma andada fora aqui no país mesmo, morar um tempo em Porto Alegre, ver que Lages é muito boa de se morar. Lages é uma cidade única mesmo, agora no oeste mais ainda. Embora lá seja melhor e seja comprovado, Lages ela merece uma atenção especial para que a gente repense como a forma que eu, como colaborador, como empreendedor, como intraempreendedor, como CEO, seja como eu esteja hoje, eu estou pensando em ecossistema. Muito se fala, pô, quero ter uma ideia, vou lançar essa ideia, vou startar, eu vou ficar podre de rico. Tá, e aí, tua mentalidade em ecossistema, como é que tá para isso? Você vai pensar de uma forma ainda arcaica, atrasada, aquilo que tudo a gente comenta, reclama e ainda vê na cidade, ou você vai ser um cara diferente, você vai ser aquele cara que vai ter a mente aberta, vai pensar em colaborativismo, não em cooperativismo, nem em associativismo, vai pensar em colaborativismo, na condição de empreendedor ou de intraempreendedor, e também como colaborador, porque hoje muitas empresas, elas querem o cara que pensa como dono, que está na condição de colaborador, mas pensa como dono. E elas já têm o fit, elas já têm o mindset. E é isso que nós estamos propondo com o ecossistema em Lages. Não é só ter uma startup ali, trabalhar de bermuda, chinelo, trabalhar de casa, ter maquininha de café, puffzinho. Não, isso é consequência, sabe? Assim como também a grana que o cara vai ganhar, uma consequência da responsabilidade que eu tenho e do propósito que eu acordo cedo para ir lá para aquele lugar, para fazer minha cidade melhorar, para fazer minha cidade ter um sentido. Lages está estagnada, não é novidade para ninguém, há mais de 20 anos. A minha geração não teve a oportunidade de pegar fases boas de Lages, seja lá no Caminho das Tropas, que a gente adora falar, seja no ciclo da madeira, seja com a logística férrea, seja com o turismo rural. A minha geração não teve a oportunidade de usufruir do lado bom ainda de Lages, em muitos quesitos, porque infelizmente ela está corrompida com ainda um pensamento provinciano. Um pensamento coronelista, um pensamento provinciano, e talvez eu, por muito tempo, por estar fardado e fadado a essa condição, pensava igual, tem que seguir e tal. E com movimentos como startups e ecossistema, repensei muito isso. E descobri que eu já vivo em ecossistema há muitos anos, pela forma de agir, de pensar e de colaborar comigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Isso é o propósito que eu busco para mim e que um ecossistema procura. Simplesmente acordarmos cedo e saber por que estamos fazendo aquilo. Lages tem um potencial incrível e espero que não precisamos sair daqui para buscar isso em outro lugar, para ter que voltar ou ir de novo ou algo assim, porque Lages tem que ser teimoso para estar aqui. E essas pessoas que estão hoje reativando um ecossistema, porque Lages sempre foi referência em tudo, e no ecossistema não é diferente, são teimosas o suficiente para dizer que isso vai dar certo. Vai ser sacrificado, mas a galera aqui é bem resiliente. Obrigado e uma ótima noite a todos, e contamos com vocês nesse movimento. Obrigado, Lúcio. Lages também tem umas características peculiares, né? Uma delas seria que nossos nerds são diferentes, né? Então não tomam café, tomam um chimarrão. Esse é um detalhe diferente nosso. Outro diferencial é um tal de minuano, né, que está chegando. E para falar nisso, nós temos um minuano aqui que está batendo, está tremendo aqui, tá bravo. Pessoal, se puder dar uma baixadinha.
Então, outro ecossistema que está se desenvolvendo bem legal aqui, o pessoal do Vale, do Alto Vale, né? O pessoal do Rio do Sul, e vem de lá contribuir para o nosso evento hoje aqui, o Gabriel, que ele participa do Inova RSL. Isso. Como que estão trabalhando lá, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Boa noite a todos. Então, só me representando rapidamente, eu participo de uma série de iniciativas lá na cidade. Enquanto profissão, eu trabalho no Senac há 15 anos, trabalho numa empresa de software e sou coordenador do núcleo de inovação da associação. A gente organiza o TED na cidade, TEDx, que acontece em Lages também, e organizamos também o SW. E a gente criamos, em outubro do ano passado, a lei de inovação no município, porque várias coisas a gente recebia não por não ter uma lei municipal. E a gente estava um pouco cansado, no bom português, de quando se falava de inovação e de ecossistema, pulava Rio do Sul. A conversa pulava. Saía de Floripa, Blumenau, pulava uma ponte gigantesca e continuava do outro lado. Embaixo dessa ponte, não por conta da enchente, estava Rio do Sul. E seguindo, pegando esse gancho que você disse de ecossistema, a gente também sabe que mesmo por morar no Vale do Itajaí, nós jamais seremos Vale do Silício. E isso tem que ficar sabido por todo mundo. São ecossistemas diferentes, raízes diferentes, inclusive CLT diferente. O que a gente quer é beber da água e adaptar ela para o nosso meio. Porque desde lá da biologia a gente aprende que o ser se adapta ao meio e o meio ao ser. Então não dá para trazer a receita de bolo do Vale do Silício e querer implantar em qualquer lugar, a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, que não é uma forminha de pão. Até porque o próprio Vale do Silício já vem mudando muito para quem acompanha de perto, porque várias coisas que acontecem lá virou turismo. Então o território no Vale do Silício está muito caro. As empresas estão mudando de lugar porque é caro ter empresa no Vale do Silício. E caro é de caro, muito caro. E a gente, criando algumas dessas iniciativas, e até referente ao SW, a gente percebeu que oxigenar o ecossistema é um ganha-ganha garantido. Eu não consigo mexer numa única área e achar que aquela área vai se fortalecer sozinha. Porque eu preciso de um cliente para aquela área, eu preciso de um desenvolvedor para aquela área, eu preciso de um concorrente para aquela área para eu poder ter preço, uma série de coisas. E a SW é uma dessas coisas. O que faz, como foi dito na fala anterior, em 54 horas, de fato você sai daqui diferente. Ou mais desesperado, ou mais capacitado, ou mais feliz. Mas você sai daqui diferente. E mesmo que eu não queira criar uma empresa, por que eu vou participar do SW se eu não tenho uma ideia? Mas se a gente consegue em 54 horas tirar uma ideia do papel e fazer ela virar uma empresa sob pressão, pensa em usar essa metodologia numa área de conforto, num ambiente controlado. Os ganhos são enormes. E hoje Rio do Sul ainda não tem o prazer de ter um parque. Nós não temos um Orion. Estamos brigando disso quase a facão já. E daí por isso nasceu a bandeira de Inova RSL. A gente disse, não temos um prédio, mas a gente vai ter um portal. E nesse portal é justamente isso. Todo o ecossistema que roda em volta de Rio do Sul vai esbarrar dentro desse portal. Então, dia 11 de abril, que inclusive é um dia antes do SW, para quem quiser chegar bem aquecido no SW, nós vamos organizar o primeiro summit da cidade, onde na parte da manhã vai acontecer o encontro de núcleos de inovação de Santa Catarina. A parte da tarde, 3 trilhas de palestras consecutivas, uma de e-commerce, uma inovação e a outra informática generalizando. E à noite, uma palestra master com algumas pessoas já confirmadas, a exemplo do criador do Reclame Aqui e do cara da Arezo, onde a gente vai mostrar algumas coisas, porque sem e-commerce eu não vendo o que eu faço, sem inovação eu não faço quase nada, e sem tecnologia, várias dessas nadas iriam existir. E um tempo atrás, na verdade, para participar de SW, você precisa, uma das exigências para organizar um SW, é participar de um SW. E até por estar na frente dessa montoeira de coisas, eu, inclusive, me cobrava, Gabriel, tu fala de inovação para um monte de gente, para os teus alunos, para a galera de núcleo, mas o que tu está fazendo, prático de inovação? Daqui a pouco vai virar um livro bonito de poesia, Fala um monte, mas não aplica nada, E daí nós fomos para Palhoça, em 2017, para participar do SW, só para validar a nossa formação de
poder fazer o SW em Rio do Sul. E daí, viagem, carro, 3 homens e Red Bull, faz coisas. A gente começou, e se nós criássemos tal coisa? E se nós criássemos aquela outra? A gente saiu de Rio do Sul sem ideia nenhuma. Vamos só para validar o evento. E nós ganhamos o SW em 2017, com uma ideia criada dentro do carro, mais ou menos na 282, né? Que não tinha nada a ver com 282. E daí a gente via conversando sobre isso, o quanto isso é contagioso, enfim. E na nossa equipe tinham alunos, tinham pessoas razoavelmente já conhecedoras de causa, e daí realizamos em Rio do Sul. Inclusive hoje eu disse para ela que eu ia fazer ela passar um pouquinho de vergonha, eu trouxe a minha namorada junto, até fiz ela vir de amarelo para ficar fácil. E pensando no grupo feminino, né? E daí ela participou do SW em Rio do Sul, né? Por pressão ou porque algumas coisas estavam acontecendo, a gente não conseguia mais conversar das mesmas coisas. E daí ela, para não ficar para trás, ela ganhou o SW em Rio do Sul, né? Com um produto totalmente feminista, digamos assim. Então, mulher pode criar startup e ganhar dinheiro com isso. Então, fica o convite e a provocação para todos aí. Obrigado, Gabriel, pelo depoimento, pela inspiração também, né? Pensando em ecossistema também, né, temos outro bem conhecido na Santa Catarina, né, que é o do empreendedorismo jovem, e um grande player desse ecossistema de empreendedorismo é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, o qual o Dudu fazia, né, até ontem, digamos assim. E nesse período o Dudu participou lá também junto ao Pacto da Inovação, né? E, Dudu, qual é o depoimento, a tua experiência sobre esse assunto? O que você pode contribuir para nós? Obrigado, Gil. Antes de tudo, quero só deixar um esclarecimento, né? Eu estou de azul, mas não sou da organização. Foi cagada mesmo, tá? Eu também não. Mas, enfim, com relação ao ecossistema de inovação, eu sou lagiano, então estou com a minha empresa dentro do Orion Park hoje, então tento vivenciar isso o máximo que eu posso. Mas o ecossistema de inovação é um negócio assim que eu já me perguntei várias vezes, mesmo ouvindo várias pessoas diferentes falar o que é o ecossistema de inovação, ainda assim eu me perguntei, tá, mas o que é isso e aonde que eu me encaixo? Então eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que encontrar essa resposta para a gente realmente começar a se envolver. Para mim, o ecossistema, até dando um exemplo bem bobo, assim, mas como sei que tem bastante gente aqui de sistemas da informação, se você pegar hoje, primeiro quando fala em inovação, é comum você já pensar em TI, pensar em tecnologia, em desenvolver um aplicativo, e vai muito além disso, né? Então, quando você fala nesse ecossistema de inovação, a primeira coisa que a pessoa pensa ali, vou fazer um app ali, vou fazer um aplicativo ali para Android, para iPhone, alguma coisa assim, e vou inovar. Normalmente é isso que a gente pensa. Pode até ser que esteja inovando também, mas é muito mais simples do que isso. Não vou nem dizer que é além, é mais simples do que isso, porque a gente pode inovar em de várias outras formas, né? E o ecossistema de inovação não necessariamente ele vai estar atrelado ali a uma área, alguma coisa específica, ele pode ser também regional, como é o caso que foi citado ali do Vale do Silício também. E então esse ecossistema eu até fiz umas anotações aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, que eu esqueci de um detalhe. Tá. E uma outra plataforma que é bastante utilizada para ecossistema, para inovação, desculpa, é a computação em nuvem, né? Então, vai muito além disso, não necessariamente segue nessa linha e realmente, regionalmente, a gente consegue fazer várias coisas. Ainda fica aquela pergunta, né, onde que eu me encaixo nisso, como que eu consigo fazer alguma coisa, e essa inovação, na verdade... Oi? Desculpa, pessoal, desculpa. Eu fui prestar atenção aqui e acabei me perdendo um pouquinho, tá, na linha de raciocínio. Mas a inovação, então, como eu ia dizendo, o ecossistema de inovação, a gente tenta aplicar isso de várias formas, né, regionalmente, enfim. Dentro do CGESC, lá, eu tive a oportunidade de participar do Pacto pela Inovação. Foi uma grande oportunidade de me envolver com entidades que estão buscando isso que a gente está buscando agora aqui também.
E simplesmente o Pacto pela Inovação que acontece no estado de Santa Catarina foram várias entidades que firmaram esse pacto de buscar pequenas ações, não revolucionar o mundo, não fazer um negócio, vamos criar a roda de novo, não é isso, mas o que eu posso fazer hoje para inovar e o que eu estou fazendo já para inovar que as pessoas ainda não sabem. Então, vai mais ou menos nessa linha, ao meu ver, para a gente formar esse ecossistema de inovação. E cada um de nós aqui temos essa capacidade também de inovar e de auxiliar que Lages chegue nesse ecossistema de inovação. Seja a gente vendendo a nossa cidade para alguém, falando para alguém de uma empresa que deu certo, uma empresa aqui de Lages que você soube que funcionou, ou da região, né, como trouxe o tema ali, a gente consegue fazer isso simplesmente divulgando, compartilhando, falando, participando de ações como essa ou de tantas outras que a gente tem na nossa cidade. A gente tem aí, além do Startup Weekend que vai acontecer, a gente tem o TEDx aqui também, tem o das ideias, o próprio Shimatalks que acontece a cada 15 dias lá no Orion, né? A gente tem a CIL Jovem, que até tem o coordenador da CIL Jovem aqui, a gente tem o núcleo de TI da CIL também, tem o CDL Jovem também, que também estão fazendo ações ali, inovando das suas formas em várias áreas. Então, buscar essa galera faz com que a gente lembre que inovar é simples e que a gente tem que estar lembrando disso a toda hora, repensando ali na inovação e buscando nessas pequenas ações também para que o todo forme esse ecossistema. O ecossistema de inovação não é um negócio que vai ser colocado aqui, vai funcionar do dia para a noite. Não é o Orion Park que vai transformar um ecossistema sozinho. O ecossistema de inovação é realmente todo mundo junto, é aquele ecossistema, as pessoas estarem aproveitando, vivenciando aquilo, a Uniplac, os alunos e todo mundo está participando disso. Obrigado, Dudu, pelo depoimento, pela participação. E se baseando, tendo uma base de ecossistema já bem desenvolvido, né, Florianópolis é a grande referência, que ele já está bem avançado e ainda continua desenvolvendo, né? Então a Tassiane vem aqui, ela é gestora do Sorro, né, que é um novo empreendimento lá que vem trabalhar com um modelo para ampliar, né, na parte do continente da ilha, né? Então, como que vocês estão trabalhando lá? Qual a perspectiva de futuro? Como vocês veem o todo do conceito de ecossistema da inovação lá na ilha e como que a gente pode usar aqui na Serra também? Bom, o Sorro é um espaço de 3.200 metros quadrados, né? A gente está há 2 anos, teve um processo de 2 anos revitalizando um prédio que foi construído há 40 anos atrás. Era moderno demais na época que ele foi construído e ele se fez com a sede da RBS de Diário Catarinense, né, por 30 anos. Então, aí eu acho que está a primeira coisa muito bacana do Sorro, né, trazer inovação para um prédio que há 2 anos atrás não passava de um espaço velho. Então, no final do ano passado, o Sorro foi credenciado, né, na rede de inovação de Florianópolis, é um dos 4 centros de inovação, e a gente tem esse objetivo agora de fomentar o ecossistema da região, assim como também conectar os outros 13 centros que vão ser instalados no estado inteiro, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora muito tempo, a gente levou 2 anos revitalizando o espaço, conectando as startups ali dentro, são 28 salas privativas, a gente vai ter mais 150 estações de coworking. A gente tem um foco para salas, empresas de tecnologia, né, software, hardware, robótica, que ofereçam produtos ou serviços que fomente essas áreas. A gente vai ter pré-incubação, incubadora, que inaugura em abril, com a Nexera, que é uma empresa âncora, né, de fintech da cidade, uma empresa de 30 anos, referência em tecnologia. A gente vai ter um fundo de aceleração até o final do ano. Então, é isso que a gente está fazendo, né? É um trabalho difícil, assim, é um trabalho que demora bastante tempo. A própria rede de inovação é uma iniciativa pioneira no país. E é um trabalho que demora bastante tempo. Eu sei que está chegando aqui em Lages, eu tenho certeza que até o final desse ano a rede vai se fortalecer, vai acontecer de verdade na prática,
porque na teoria ela está linda, está ali, está escrita, existe um livro gigantesco com todas as regras, né? Para que isso seja feito, e é um tempo que ele é mais longo normalmente do que a gente espera, do que é programado, mas a gente percebe que está acontecendo, né? Sobre essas iniciativas de... eu queria falar, né, de startup, de hackathon, SW, enfim. Eu queria aí falar, então, de uma experiência pessoal minha. No final do ano passado, eu participei de um hackathon da Alcatel Lucent, que é uma empresa francesa. Quando eu fui convidada para participar da competição de soluções, né, a equipe era de homens, tinha programador, tinha engenheiro, e eu pensei assim, eu não sei programar, não sou engenheira, o que eu vou fazer ali, né? A gente, às vezes, acaba se subestimando. Participei, eu fiz a pesquisa de mercado da solução que a gente criou, e a gente venceu o hackathon. Então, no final desse mês, do próximo mês, a gente vai para a França conhecer o Centro de Inovação da Alcatel e fazer um workshop também de programação. E foi uma das experiências mais legais, se não a mais, que eu já tive na minha vida. E por um triz ali, eu acabo decidindo não participar, né? Então fica, acho que uma dica assim para encorajar, principalmente as meninas, né? Esses nomes bonitos, né? São coisas que a gente às vezes se assusta, né? Pensa, não sei fazer, mas vai saber, tu vai aprender. Quando a coisa aperta, tu vai encontrar uma saída. Que mais? Fica à vontade. Vou de graça para a França. Até alimentação paga. Bora. Nome CPF. Legal. Com certeza é sempre válido, né, essas experiências, sentir na prática mesmo isso, que às vezes está muito longe, né, a gente só vê assim, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é muito capitais, é Porto Alegre, é Curitiba, né, e talvez o grande diferencial de Santa Catarina seja essa própria capacidade de interiorização, digamos, dessas ações, né. O próprio da Alcatel, eles estiveram aqui fazendo o anúncio, né, então não sei se chegou alguém a participar, acho que não, participou, né. Mas isso, digamos, está chegando aos poucos para nós, né? Então, um diferencial de Santa Catarina também está ligado a isso, né? Então, a capacidade de ir para o interior, né? O interior não é só capital, né? Tem a faixa litorânea, sim, mas ainda avança, né? O pessoal do oeste, lá do Alto Vale, né? E com certeza toda ação é válida. E se trabalhar em rede, como que é o objetivo, né? Dos 13 centros que estão para serem inaugurados, há uma previsão para esse ano de alguns, né? Então, vai fortalecer mais ainda. Beto. Ô, Gil, eu queria fazer uma pergunta aí para o Lúcio. Lúcio, você comentou aí que lá na região oeste o ecossistema está mais evoluído. Eu gostaria de perguntar para você, o que se deve a isso aí? Mudança de mindset? Boa parte. Explica aí para a galera. Boa parte, mindset. Algumas pessoas teimosas também lá, que insistem em bater, rebater com resiliência. Muitas vezes com ideias que ainda não estão, eu falo mais longe, ainda não estão monetizando como gostariam, mesmo assim, às vezes tirando dinheiro do bolso e investindo porque acreditam no propósito e no fortalecimento de ecossistema naquela região. Além do mindset de uma cultura que já traz por si só, e é culturalmente comprovada isso lá. Muitas das pessoas lá são imigrantes daquela região que tu pega, tanto alemãs quanto italianas, que pensam um pouco diferente com relação a trabalhar, a crescer, evoluir. Tem uma pegada bem diferente, assim, culturalmente, com a nossa aqui. Isso é notável. Tem alguns que... a galera lá... Assim, o horário de pico lá não é meio-dia, que nem a gente está acostumado aqui em Lages. O horário de pico lá é antes das 7 da manhã. Isso todos os dias. Lá começa bem cedinho. Ô, Clayton, você compartilha Pessoal, essa ideia aí nesses 2 anos que Lages vem
sofrendo essas mudanças e está tentando entrar nesse ecossistema? Pessoal, quem também quiser fazer uma contribuição aí já vai levantando a mão aqui, ó. O pessoal já vão passando o microfone, ficam à vontade, né? Então, esse é o objetivo, né? Não é speaker, não é palestra, é talk mesmo. Então, não está rolando chimarrão, meio tímido ainda, mas podem puxar o chimarrão, ainda está rolando, né? O Chimatalks, então, ele é promovido pelo Orion Park, mas com o apoio, né, da Prefeitura de Lages, a FAPESC, que são os nossos mantenedores, a Erva Mate Bela Vista, que é nosso patrocinador, Serumar também, né? Como apoiador, nós temos a Imagem TV, que faz a transmissão para nós, o Sebrae, que nos empresta a sala lá no Orion Park, e hoje a Uniplac aqui está cedendo o espaço, né? Só antes de passar a pergunta, o Cláudio quer fazer um comentário. Quer responder a pergunta do Beto, né? Bom, vamos Ok. lá. Eu vou aproveitar a pergunta para fazer um comentário também. Vocês acharam bacana o depoimento dela falando que ela participou de um processo e agora ela conseguiu e ela vai viajar de graça para a França e vai ter uma experiência provavelmente incrível lá? Quem que achou legal? Esse evento foi divulgado aqui em Lages, certo? Quantos dos que estão aqui se interessaram em saber, quando souberam, porque o pessoal do curso de sistemas foi convidado presencialmente para esse evento, por exemplo, que era lá em São José, né? Quantos de vocês tiveram realmente interesse de olhar o que era esse evento? Quantos participaram? A questão é mindset. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que mudar a mentalidade para a gente viver dentro de um ecossistema. A questão é aproveitar a oportunidade, né? A gente tem que entender que nada vai cair no colo da gente. A gente tem que entender que a nossa condição socioeconômica hoje, de desenvolvimento da nossa cidade, não vai atrair uma grande empresa que vai gerar emprego e vai salvar a cidade. Quem vai transformar a cidade é esse povo aqui. Entende? E é a questão de aproveitar o momento. Aproveitar quando a oportunidade passa na nossa frente. Poderia ser ela, perfeito, mas poderia ser qualquer um de vocês. Sabe? Qualquer um de vocês pode ganhar o Startup Weekend. Qualquer um de vocês pode estar lá com uma empresa dentro do Orion. Qualquer um de vocês pode aproveitar o momento que vocês estão vivendo dentro da universidade e transformar realmente a vida de vocês. Então, a questão é mindset. O que a gente percebe com o pessoal lá de Concórdia, de Chapecó, e a gente tem hoje uma integração muito bacana com eles, é que eles estão com um mindset diferente. Que a mentalidade de trabalhar em ecossistema, trabalhar de forma colaborativa, de cooperação, de compartilhamento, e esses valores vão transformar o mundo, e quem estiver fora desses valores, quem não valorizar isso, vai ficar fora desse mundo que está se criando. Então a gente tem que entender que se a gente quer desenvolver a nossa região, nós vamos ter que se integrar a esse meio. Deixa eu só, antes de passar a palavra, aproveitando o teu gancho aí, do Startup Weekend, quem aqui já foi conhecer o Parque Orion? A galera está se inteirando, a galera está antenada. Legal, passa a palavra ali. Boa noite. Primeiro de tudo, quero parabenizar pela toda essa turma que está pensando diferente, tentando fazer algo diferente, criar algo novo. Muito esforço, muita dedicação. Eu tenho um pouco de experiência com relação a esses ambientes de Rio do Sul e Concórdia, por exemplo. Primeiro, quero dizer que sou lagiano, já trabalho aqui há muito tempo. É bem chocante, às vezes, você se deparar com a cultura, esse movimento do horário de trabalho, que o Lúcio falou ali. E não adianta, acho que, ficar apelando o viés de questão cultural, que a gente for colonizado, isso aqui, não, isso já está mais que batido, não é por esse o caminho. Eu acho que é por essas atitudes que estão acontecendo aqui, né? E eu queria ver o Lúcio, que, por exemplo, falou de Concórdia, que é uma cidade que eu não conheço muito bem. Tive algumas experiências e fiz muitas reflexões do porquê que acontece isso, mas vejo que são pessoas que têm a referência do lado, entende? O cara está indo bem, o outro está indo bem, o outro se mexe, o outro... É uma coisa, aquilo tu respira, né? Rio do Sul, tive uma experiência de ficar 1 ano quase lá também, você respira empreendedorismo 24 horas. A cidade ela é voltada a isso. Então,
a crise que eu cheguei e não cheguei a uma solução final para isso foi a seguinte: me dá a impressão que faltam as referências. Talvez nós aqui temos algumas experiências de sucesso um pouco traumatizantes de algumas empresas, de alguns cidadãos aqui do passado. Daí falta aquela coisa que você vê de sobra em Concorde. Eu vi vários testemunhos de empresários lá que não estavam dificuldade, ele só chega do lado do vizinho, me empresta tanto, aí o cara faz uma promissória, ele torce para o cara ir à luta de novo. Ele quer ver aquele cara vencendo, entende? Claro que isso é uma questão cultural e de várias situações que já foram faladas, e não é isso que eu quero dizer. Mas procurar achar o link, onde é que nós vamos buscar isso, e começa por ações assim, né? Então, esse que é o ponto, que eu cheguei até esse estágio, que falta aquela referência do lado. Esse dia eu estava com alguns colegas, já estou encerrando, não estou dando a palestra, né? Mas a gente estava comentando, bom, aqui em Lages, com os empresários de referência, foi falado tal nome, tal. Pouquíssimos nascidos aqui. Talvez isso é que a gente tem que começar a resgatar, e você não precisa se basear no modelo de sucesso. Vamos batalhar um sucesso como esse evento aqui, vamos fazer ele começar a crescer, as sementes renascerem, né? Já que nós temos essa dificuldade cultural. Aí as coisas começam a mudar realmente. Teu nome? Cláudio. Obrigado pela participação, Cláudio. Eu compactuo totalmente com a tua visão. Só para dar um contraponto, não vamos pegar receita de bolo, vamos pegar uma referência realmente e adaptar a nossa realidade. Até porque a gente sabe que Lages ela é bem ímpar nos pensamentos. O lagiano, ele tem suas peculiaridades que têm que ser respeitadas, devem ser respeitadas, mas também temos que rever conceitos, né? E me incluo muito nisso, para que eu também aceite, como eu falei lá no início, eu quero que isso aconteça, mas dentro da minha empresa não tem esse pensamento inovador. Eu quero continuar sendo o CEO do negócio, quero ser chamado de dono do negócio, não tenho um mindset para isso. Eu tenho ainda um eguinho um pouco inflado, então fica um questionamento quanto a isso. O mindset ele muda internamente, familiarmente, para depois ele refletir profissionalmente, seja no teu ambiente de trabalho ou no teu convívio social, em qualquer lugar que seja. E lá o pessoal tá mandando bem, porque eu presenciei algumas situações realmente em que o cara são concorrentes e eles se apoiam, cara. É muito mais fácil tu ter o teu concorrente como aliado do que o cara como teu inimigo, cara. O cara pode ser o teu melhor fornecedor, mesmo sendo o teu concorrente. Isso é ecossistema, na minha opinião e na minha vivência. Obrigado mais uma vez, viu, Cláudio? Pessoal, participem, por favor. O Eduardo vai contribuir aí. Cláudio, né? Cláudio, achei bem pertinente a tua dúvida e fiquei matutando aqui, porque como eu sou lagiano e vivi a vida inteira aqui em Lages, né, eu fiquei me perguntando, mas eu não vou ter essa resposta. Mas, por outro lado, eu cheguei à conclusão, nesses minutos, desde a sua pergunta aí, de que é uma oportunidade que nós temos aqui por não ter ainda essa referência. E a gente ser essa galera aqui, bater no peito e falar, eu vou ser essa referência. Eu vou montar o meu negócio, eu vou fazer a diferença aqui na minha cidade, eu vou ter uma empresa de sucesso, de repente um unicórnio que seja, vou estar dentro do ecossistema que o Orion Park está catalisando aqui dentro. Então, está aberto. Concordo contigo que faltam ainda algumas referências, mas a gente tem, de outra forma, várias outras referências que podem nos auxiliar nisso, como essa galera que está metendo a cara aqui para fazer o Startup Weekend, todos os grupos paralelos que correm com relação à inovação e empreendedorismo, e é só a gente chegar próximo deles que com certeza nós vamos aprender como que nós vamos ser essa referência. Eu, obviamente, não sou essa referência também, mas eu estou lá tentando ser. Eu quero ser essa referência e tenho certeza que tem muito mais gente aí que compartilha da mesma vontade que eu. Então, só contribuindo também, né? Essa questão de ego mesmo, né? O ego que para que eu ganhe o outro tem que perder, é disso que a gente tem que conversar, né? Falando exclusivamente de Lages, nós fizemos ano passado, eu acho que foi ou final de 2017, uma missão para São Paulo para conhecer algumas empresas lá e inclusive fizemos parceria com Lages, foi algumas empresas de Lages.
E eu conheci na ida já algumas empresas daqui que eu não fazia ideia que existiam e que eu achei sensacionais, que poderiam, talvez para mim naquele momento, ser algumas referências bem interessantes a nível de empreendedorismo, a nível de destaque. Nós criamos há uns 2 anos atrás, em Rio do Sul, o Prêmio de Inovação, com 4 categorias, inclusive a categoria pública, para que não concorresse com as demais, para começar a tirar da boca de lobo algumas coisas que a comunidade nem sabe que tem lá dentro, né? E saíram coisas sensacionais, assim. O prêmio Destaque de Inovação foi um menino de uns 18 anos, mas que ele é filho de uma empresa catadora de lixo. O pai começou reciclando lixo e faz isso, por pai ele faz isso até hoje. Tanto que nós tivemos que ir lá, algumas pessoas conheciam esse menino. Cara, se inscreve no prêmio, o que tu faz aqui é sensacional. Cara, eu só cato lixo, se inscreve no prêmio. Ele não se autovalorizava, sabe? Porque para ele aquilo, como ele nasceu fazendo, ele recicla caixas de papel várias vezes, ele reutiliza, dobra o contrário e continua usando. O que sobra do papel ele usa para proteger garrafas de conserva quando vai para importação, aquela silhuetazinha que tem são papéis reciclados. Então não é um processo químico. Ele olha para o papel e pensa que dá para usar melhor. O menino que nasceu catando lixo e percebeu que foi para o Google, achou um programinha para quem é de AutoCAD, faz projeto, chamado Corte Certo. E esse programa faz com que tu use melhor a madeira. Então tu diz, eu preciso de 3 pedaços de 4 metros, ele sabe, ó, se tu cortar assim, o desperdício é menor. Ele aplicou isso na empresa e ele joga menos papelão que já era reciclado fora. Né? Isso de trocar as figurinhas, 2 dessas empresas que se inscreveram acabaram se conhecendo nesse prêmio e elas perceberam que elas tinham dores diferentes, mas que uma tinha solução para a outra. Né? E eles trocaram, cara, tu me ajuda a resolver esse problema da nuvem, que eu estou tendo um problema gigantesco, e eu te ajudo a resolver esse problema de fazer o teu cliente sentir o teu valor. Uma dessas empresas triplicou de faturamento depois de 2 meses, faturamento real. E daí, por eles terem trocado ideias, eles voltaram semana passada do Vale do Silício. Então, trocaram uma ideia, se inscreveram num prêmio, foram acelerados, e porque trocaram ideia, tiveram a chance de ir para o Vale do Silício da mesma forma, com a viagem paga. E também não me levou. Só para contribuir também, eu vou fazer 2 ponderações em cima da tua pergunta, tá, Cláudio? Assim, do teu comentário, na verdade. Individualmente falando, em 2016, quando começou a atividade do Orion, e a gente se deparou com esse cenário, tipo, isso aqui foi montado para ser uma incubadora, e 34 salas, e tinha 2 potenciais empresas para entrar, certo? O desenho foi o seguinte, os caras fizeram um Ctrl+C do troço lá em Florianópolis que estava funcionando, botaram em lá e achavam que ia ser a mesma coisa, certo? Essa é a verdade. Entende? E a realidade nossa é diferente. Né? Se a gente abrisse um centro de inovação lá em Florianópolis, o modelo, a ocupação, ia ser diferente do que a gente ia fazer aqui. Então a gente tinha que desenhar aqui. E aí, quando a gente percebeu que o negócio não ia dar certo, eu saí para conhecer outros lugares. E aí eu fui para o Porto Digital lá em Recife e fiquei um bom tempo lá, conhecendo aquele modelo, que é um parque tecnológico que tem lá. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam, que é muito bacana. E quando eu me deparei, eu tinha 2 realidades. A de Lages, um baita de um negócio que, isso aí vai demorar para desenvolver. E lá no Porto Digital, aquele mundo fantástico, aquele negócio funcionando. E aquilo ali é muito bacana. E aí eu fiquei numa encruzilhada. O que eu faço? Posso ficar aqui? Fui convidado para ficar ali. Entende? E aí eu pensei, peraí, para tudo. Se eu ficar aqui, eu sou apenas mais um. Se a gente for para Lages, a gente tem a oportunidade de fazer um negócio totalmente diferente. E aí foi isso que me motivou a realmente ficar em Lages e tocar o negócio. Nesse primeiro ponto individual. Então a gente tem que ver que Lages, para mim, hoje, em Santa Catarina, não existe lugar com maior oportunidade para desenvolver qualquer coisa do que Lages. Certo? E se aqui em Lages dá certo, vai dar certo em qualquer lugar. Né? E uma coisa que a gente tem relacionada à referência é que a gente tem que conhecer a realidade que a gente tem. E ao longo do tempo, dentro desse trabalho, principalmente nesses 2 últimos anos, a gente percebe que Lages tem muita referência. Vocês sabiam que o couro lagiano, que é feito lá pelo pessoal ali da comunidade de Santa Helena, tá? É o couro, realmente é a cela vendida lá no Texas, nos Estados Unidos, e é o melhor couro
é o trabalho de couro feito no mundo, está aqui em Lages. Só que a gente não sabe disso, porque a gente não entende isso. Entende? Vocês viram a reportagem, nós temos mel da Bracatinga aqui na Serra, certo? É único, é um mel diferenciado, tem alto valor. Nós não demos valor para aquilo, vieram os alemão lá para Bom Retiro para ver que aquilo ali tinha um sabor diferente e é vendido a alto valor agregado. Toda a produção é importada, certo? E está aqui na nossa terra. Nós temos um potencial turístico muito melhor do que Gramado, certo? Belezas naturais muito melhor do que Gramado, mas a gente tem que mudar. Quem assistiu aqui a reportagem do Globo Repórter que falou ali do mel da Bracatinga, dos canyons e tudo mais, certo? 2 semanas depois, eu tive com o pessoal lá em Bom Retiro, conversando com eles, com os empreendedores dali, que estão fazendo os eco-resorts, os restaurantes de alto nível de beira de estrada que tem ali agora, e eles estavam trabalhando ali, naquele momento, eles estavam discutindo sobre algumas coisas de desenvolvimento. E detalhe, são todos de fora. O pessoal de Tubarão, de Criciúma, que estão investindo ali. Né? Sabe qual era a maior dor deles? Que 2 semanas depois daquela matéria no Globo Repórter, certo? O que vocês acham que deveria acontecer? Todo mundo vai vir para a Serra. E os caras estavam ligando para eles. Cara que já foi lá na Serra do Rio do Rastro, que entrou em contato com eles, começou a ligar para eles assim, ó, como é que eu faço para comprar e fazer aquela rota que mostraram lá no Globo Repórter? Não tem. Não tem. Então a questão é que a gente tem muita referência que já existe e muita para ser criada. E isso tem muita oportunidade para a gente. Basta a gente querer. É questão de mindset. É a gente tomar postura e querer fazer o negócio acontecer. Sabe? Se ninguém fez nada, então a gente tem a oportunidade de ser pioneiro. Olha que baita oportunidade que a gente tem. Eu acho que essa é a realidade que a gente tem que encarar e é isso que a gente tem que tocar para frente. Eu só quero fazer um contraponto, só para finalizar, que isso começa com atitude no mercado, sabe? Hoje, quando fomos no mercado para comprar água, por isso. Nada mais justo que valorizar e comercializarmos e utilizarmos o que nós temos aqui. O dinheiro ficando aqui, né, galera? Então, são pequenas atitudes, lembranças, que é legal frisar, que vai de encontro. Eu só queria dar esse contraponto, porque a gente tem um engradado de água ali, quem está com sede, por favor, se manifesta. Está gelada a água, alguém quer água, por favor? E tem um ponto também legal, Cláudio, que a referência ela não precisa estar em Lages também. A referência, cara, é sério, uma vez por semana eu falo com uma empresa de BH, uma empresa do Porto, toda semana a gente fala junto. Tem iniciativas, tem o Inovativa Brasil, que é um programa nacional, que tem mentores do Brasil inteiro, e eu estou mentorando um cara de Lages, e foda-se, eu não estou em Lages, mas algumas regras do negócio vão se manter, então algumas coisinhas eu posso trazer. LinkedIn, eu botei meu LinkedIn ali, sou eu que respondo, manda o LinkedIn para mim, e, cara, LinkedIn, é sério, já falei com um dos maiores empresários do mundo, tipo, já falei com ele pelo LinkedIn, o bicho trocou uma ideia, me mandou um PDF para eu estudar. Cara, sério, foi 5 minutos eu escrever um negócio em inglês e mandar para ele. Então, não fiquem só olhando para o lado. A internet acabou com esse negócio de olhar só para o cara que está aqui do meu lado. Claro que dinheiro, barari, barará, mas tem outros caras que se fuderam, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, o cara se ferrou num lugar que não tinha ninguém. E ele conseguiu. Como é que ele fez? Vai lá e pergunta para ele. É sério, é fácil, tá na ponta dos dedos. Não fica só pensando que a tua referência vai estar do teu lado. Às vezes, o cara que vai te ajudar pra caramba, ele está lá em, sei lá, Brumadinho, saca? Pessoal, perguntas? Vou fazer um complemento aqui, me chamo Emerson. Eu sou community leader da Techstars, estou trabalhando aí no Startup Weekend e em outras ações. Como o Kaiowá falou, assim, a responsabilidade do jovem no desenvolvimento desse ecossistema. Principalmente eu vejo parar de reclamar e tomar uma atitude proativa para fazer alguma coisa. Esse ano, o que eu fiz? Eu fui lá, me cadastrei para ser voluntário do Inovativa Brasil, hoje eu represento o Inovativa Brasil aqui na região para divulgar esse projeto. E não só isso, fui lá para dar as ideias, estamos no Techstars, a gente fundou, reúne um projeto que desenvolve o empreendedorismo dentro da universidade, a gente faz um monte de coisa e ainda a gente cuida das nossas empresas. E a gente investe em startups. Por que vocês jovens também não podem fazer a mesma coisa? Só basta querer fazer um pouco mais. Aí, Emerson, entra naquele TBC. Explica aí o que é o TBC, Emerson. Tirar a bunda da cadeira. Então é essa galera aqui que vai fazer diferença em Lages, é isso?
Eu quero aproveitar e perguntar. Só complementando ainda ali e já fazendo o link com a fala que nós tivemos no início, a questão de errar rápido, às vezes até a nível de referência é bom ter referências ruins, né? Para saber o que não fazer, inclusive. E um lugar bem fácil de achar isso é bota lá no Google, cemitérios das startups. E tem vários lugares, isso é um site real, ele existe, e várias startups que quebraram e elas relatam por que quebraram. Então tem um monte de coisas que você não deveria fazer se não quiser ter o mesmo resultado que elas. Nessa visita que nós fomos para São Paulo, em uma das aceleradoras, tinha escrito na parede para que todo mundo lesse todo dia. E era uma frase até modesta. Hoje eu vejo que era modesta. O sucesso vem da noite para o dia. Pena que leva 5 anos. Por isso que é modesta. 5 anos é muito pouco. E se a gente quer referências muito boas, pensando nesse mundo online, vai para a segunda página do Google. Porque na primeira só tem o que deu certo. Netflix não nasceu Netflix. Uber não nasceu Uber. Eu costumo dizer para os meus alunos que não foi num domingo de manhã sem nada para fazer, o dono da Netflix bateu o dedinho na ponta da mesa, cara, vou criar uma Netflix. Não foi assim. Ele errou milhares de vezes até encontrar algumas coisas que deram certo. Então, vamos vasculhar além do que a primeira página do Google nos traz, que tem muita coisa massa para a gente conhecer. Joia, queria perguntar para você, Eduardo. Você falou que inovar é simples, né? Eu gostaria que você explicasse aí o que é inovar é simples e também algumas formas de inovação que poderiam ser desenvolvidas aqui em Lages. Beleza, Beto. A questão do inovar é simples, que eu comentei ali, que às vezes a gente pensa naquele bicho de 7 cabeças, imagina um monte de tecnologia envolvida ali e tal, e às vezes uma pequena mudança ali já faz toda uma mudança naquele cenário, tá? Então, por isso que eu vejo que inovar é simples nesse sentido. Óbvio que para ter o sucesso não é simples. Inovar é simples. Ter o sucesso não é. Ter o sucesso, tu vai trabalhar até você chegar nele ou não, né? Com relação a alguma ideia simples, né, de inovação para a nossa cidade, eu vejo que o próprio Shimatalks aqui, ele tem uma possibilidade, comentei hoje com o Gil, muito bacana, que inclusive essa coisa me veio na cabeça no evento que aconteceu, em paralelo aqui também com o Shimatalks, aconteceu como tornar uma cidade criativa. E que foi muito bacana aquele evento, para quem participou, tenho certeza que vai compartilhar da minha visão do evento também. Lá, eles falando várias coisas, eu comecei a pensar justamente nessa pergunta que você me fez. O que pode ser feito em Lages que não seja complicado, que seja simples? E uma das coisas é você levar o empreendedorismo para as pessoas que não têm essa visão ainda. A gente tem dificuldade, como o Cláudio comentou, de ver as referências, e se a gente levar essas referências até ela. O Shimatalks tem esse propósito. Por que não levar o Shimatalks para o centro da cidade? Levar o Shimatalks para o calçadão, ao invés, tem banda que toca lá de vez em quando. Por que não fazer uma roda de empreendedorismo? Fazer a galera ver aquela talk ali acontecer no centro da cidade. Tem coisas mais simples ainda, mas o rio que passa na nossa cidade, o Rio Cará, é altamente poluído. E se ele for limpo, não seria uma inovação? Tem várias outras cidades que não têm um rio limpo passando ali e tal. A questão de urbanismo, né? Eu sei que tem arquitetos aqui também, tu consegue inovar em vários aspectos nisso também. Então, enfim, mas é óbvio que quando a gente põe ainda mais a cidade, vendo os pontos que a gente já falou da nossa cidade ali, se a gente ficar aqui, a gente vai longe pensando vários pontos que a gente poderia melhorar e que, com certeza, dali vai sair uma inovação bem bacana. Só complementando ali, inovar é simples, né? Difícil é tirar a venda. Eu quero também complementar em relação a esse assunto. No ano passado, eu fui na AMPEI, em Gramado, que é uma conferência muito importante, né, sobre inovação. E lá eu conheci uma mulher que eu achei fantástica. Para quem não conhece a AMPEI também, basicamente só unicórnios palestram ali nos palcos simultâneos, né? E eles convidaram uma mulher, uma paulista, para palestrar.
uma mulher super simples, e a inovação dela foi... Vou tentar resumir a história dela. Ela queria a independência, né? Queria fazer o próprio dinheiro, e o marido dela tinha uma mecânica. Aí ela tentou fazer a mesma coisa, basicamente, mecânica e lavagem de carro, né? E ela tentou inovar usando produtos sustentáveis, porque mecânica usa muito tóxico, né? E a mecânica dela era bem grande, ela começou a fazer móveis também com o resto de pneu, enfim. Era uma ideia muito simples, mas ela também começou a fazer cursos para mulheres de mecânica, e ela ganhou uma visibilidade muito grande, saiu em revistas, em Veja, enfim, como uma mulher inovadora. E às vezes a gente se assusta, né? Pensa que inovação é, sei lá, vou ter que criar um aplicativo, é alguma coisa que eu, sei lá, não tenho capacidade ou é muito difícil. E inovação pode ser e é principalmente melhorar aquilo que já existe, o que já é feito, né? Então é isso. E uma das provas que, às vezes, inovar ou criar um negócio novo, que criar uma startup, não necessariamente eu preciso estar inovando algo revolucionário, como foi dito, é que, por diversas vezes, a gente se pega falando ou pensando por que eu não pensei nisso antes. E se eu podia ter pensado nisso antes, é porque, de fato, era simples. Tinha 2 jovens que estudavam numa universidade, uma faculdade, exemplo de vários de vocês, mas lá eles tinham que ir com camisa social todo dia para aula por alguns motivos. E para quem já passou uma camisa social sabe o quanto satisfatório é fazer isso, né? E eles desistiram dessa arte de fazer o processo e convenceram a mãe de um deles de começar a passar a camisa dos 2, e eles davam umas gorjetas para a mãe. E começaram a chegar na faculdade engomadinhos, e aquilo chamou a atenção da galera. O que vocês estão fazendo que a partir dessa semana está bonitinha a gola e tal? Em resumo, para a gente não se estender, hoje essa empresa se chama Mania de Passar. É uma empresa real, que foi acelerada pela Porto Seguro. É uma empresa que passa segunda-feira na sua casa, leva uma malinha de roupa amassada e te devolve na sexta-feira com a roupa resolvida. Ele entrou no radar da Porto Seguro, que vende seguro de carro, de casa, imóvel, que não tem nada a ver com passar roupa, né? Mas eles hoje estão dentro lá da Oxigênio, que é a aceleradora da Porto Seguro. E por que a Porto Seguro chegou nesses caras, ou o que ela viu neles? Geralmente a gente contrata seguro, ou a nossa conversa com seguro é quando eu contrato e dói, porque é caro, e quando dá uma M dói também, né? E só nesses 2 são os pontos de contato geralmente com a Porto Seguro. Então eles viram que entregar mais serviços para os clientes daria certo, pensando em marketing, etc. E a Porto Seguro vai uma vez, talvez, na vida na sua casa. Esses caras estão toda sexta-feira e toda segunda. Então ele liga para a Porto Seguro: olha, eu estive na casa do Gabriel semana passada e tem um carro a mais lá na garagem. Dá uma ligadinha para o Gabriel que ele vai precisar de seguro. E a tecnologia dos caras é um ferro de passar roupa, e hoje eles têm 17 franquias no Brasil, não 17 clientes. Boa noite a todos, meu nome é Eduardo, eu sou da Arconel Comunicação Integrada, e eu queria fazer uma pergunta pegando o gancho do Eduardo Bruering e da Platon, que é a seguinte: a gente busca também trabalhar a questão da inovação e trabalha com várias idades, e também está muito ligado à cultura do povo lagiano, né? Que um dos pontos que eu percebo muito é o tradicionalismo, o estilo campeiro. E aí você vem num evento e você começa a ouvir termos como Orion Park, mindset, palavras do inglês, né? E eu percebo assim que para esse público que às vezes a gente trabalha é um portal que faz com que às vezes a pessoa se afaste. Então a pergunta que eu faço, assim, para a gente conseguir inovar na cidade e conseguir atrair pessoas de vários estilos, como a gente poderia melhorar essa linguagem para que daqui a pouco eu fale mindset com um cara, um fazendeiro ou alguém que está num outro nicho, ele não se bloqueie e diga: isso é coisa de inovação, eu não... Como é que a gente pode melhorar esse vocabulário que a gente trabalha para ser acessível para todo mundo e a gente conseguir estar lá no calçadão e chamar o Chiro velho que está passando lá e dizer: quero estar nessa. Já que estou com o microfone na mão, vou começar, então. Então, Dudu, chamando de Dudu, que eu conheço ele já, eu vejo que não importa o nome que vai dar para isso, desde que o cara esteja inovando. Então, como que nós vamos fazer para ele fazer inovar, independente do que ele pense, o que seja lá o que ele está pensando que ele está fazendo.
Então, ações, pequenas ações, principalmente em grupo, que é muito mais fácil de você fazer as coisas, vão dar resultado para isso. O Startup Weekend, puxo de volta aqui, é um ótimo exemplo para isso. A galera que entrar lá no Startup Weekend, com certeza vai sair de lá sabendo o que é mindset. Então, é mais ou menos nessa linha que eu vejo, tá? De realmente empurrar a galera para inovar, e aí o resto vai vindo com o tempo. Gostaria também de só dar uma contribuição. A gente está num dos melhores meios para tentar melhorar e corrigir essa dor, né? Esse problema que é na faculdade, no meio universitário, em que muitos aqui são filhos desses tipos de pessoas que têm essa cultura assim impregnada ainda em casa ou no convívio em que ele está. Então, a faculdade, a universidade, ela tem esse papel de ser disruptiva e fazer com que essa pessoa se interesse, porque ela vai ser a conexão com esse tomador de decisões. E eu vejo que, principalmente puxando para o agro, que hoje o Brasil ainda é majoritariamente agro, seja em arrecadação, inclusive em poluição, num ecossistema, o agro ele tem seu vocabulário próprio, sua vida própria, a gente sabe muito bem aqui, mas essas pessoas hoje que conseguem chegar são através de filhos, de familiares ou de pessoas muito próximas a ele, que chegam lá e mostram, olha, esse aplicativo aqui, ó, cara, funciona assim, assado, desperta o interesse, vai quebrando este bloqueio. Então, começa aqui com essa quebra, porque essa geração que está vindo, ela escuta, e ela é que tem acesso de chegar em casa, numa mesa de jantar, poder falar com o pai, com o tio, com o padrasto, com quem seja, sobre isso que a gente está falando, e plantar sementinha. E no outro dia ele vai regar, vai chegar, cara, participei do negócio hoje na Uniplac, foi do caramba e tal, tu precisa ver, olha que essa pessoa ela tem abertura. Então, é uma das formas que eu vejo, porque assim eu consegui mudar muito o mindset da minha família. Batendo. e assim também, talvez, tenha sido mudado pelo convívio. É o meio que eu estou, né? O meio vai se adaptar. Eu vou me adaptar ao meio que eu estou. Não vai ser diferente. Então, é uma das formas que eu vejo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar um tempão com comunicação em Isaac, tempão, né? Eu trabalhei 6, 7 anos com comunicação, principalmente na parte, na Rádio Clube, para resumir assim, né? Com o SCC. Então, eu estava direto nesses interiorzão aí, transmitindo rodeio, fazendo coisa, e direto com o povo. E é muito particular, cara, é muito particular tu chegar nessa galera, é muito legal. É o lagiano puro, o serrano ele é único, porque assim, de pouco sorriso não é de mostrar dente, mas é um cara autêntico. Se ele te tirou para amigo, se ele te tirou para te ouvir e acreditou e você foi sincero com ele, tu não vai passar desprotegido, ou se tu precisar qualquer coisa, o cara vai te amparar. Então, o lagiano ele tem essa pegada diferente. Ele é mais duro para dar abertura, mas depois que tu consegue, tu tem esse merecimento dele, é um cara que te apadrinha, é um cara que vai junto. Então, eu acredito que nós vamos estar bem amparados nesse ecossistema. Vai ser um pouco difícil, realmente, eu estou batendo bastante em cima, né? Vai ser um pouco difícil mudar essa culturazinha, aquele negócio todo, provinciana, arcaica, coronelista, mas a hora que virar, cara, são caras, são pessoas, são personalidades, perfis que realmente compram uma briga, compram uma ideia. E isso a gente sabe na história de Lages. Lages é importante em diversas revoluções, porque os caras, quando compraram uma ideia, essas pessoas foram decisivas. Eu adoro história, né? Na minha formação em jornalismo, e assim, eu sempre procurei a história, porque eu acredito que é conhecendo o passado que a gente projeta um futuro e consegue traçar um presente melhorzinho ali. Então, a gente sabe que Lages, cara, tem uma galera valente aqui, que é teimosa, os caras aí não te escutam e tal, mas quando consegue chegar nele, cara, é diferente. Não é que nem o gringo teimoso lá do oeste, né? Que tem os gringos que são teimosão, cara. Talvez seja um pouco semelhante com a cultura que a gente tem ainda no interior. Que o cara fala que pó é pedra e vai ser pedra pro resto da vida. Aqui a gente tem ainda uma sorte de conseguir chegar a seja de canto e tal, e mudar um pouquinho o pensamento. Eduardo, a gente já passou por uma série de momentos semelhantes a esse, onde a gente diz, tá, peraí. Como é que a gente vai fazer para criar algo que o lagiano, né, entenda e tudo? Se a gente fosse traduzir, por exemplo, Startup Weekend para lagiano, teria que ser algo bem assim, tipo, como criar uma empresa em um final de semana? Né? Nome do céu.
E a gente já se questionou isso em vários momentos, até a gente já foi questionado em vários momentos. Vocês usam uma palavra que ninguém entende, por isso que as coisas não vai. Mas, na verdade, eu acredito muito que hoje isso depende da pessoa querer absorver algo novo. Então, independente do nome, se o cara não quer absorver, pode chamar Startup Weekend, já pode só chamar Cria uma Empresa no final de semana. O cara, se ele não tiver interesse em receber algo, ele não vai fazer parte. Eu vou contar uma história assim, porque preocupado muito nisso, quando a gente estava montando o Shima Talks, né? Eu já contei essa história algumas vezes e vai bem nessa linha. O Shima Talks era para se chamar Chimarrão com Inovação. Baita nome, né? Todo mundo ia entender. Mas o Gil salvou o nome do evento e veio o Shima Talks, né? Cara, metade do povo que foi lá na primeira vez não entendia, não tinha ideia do que era uma talk. Entende? Mas ele se permitiu experimentar. E a hora que ele foi lá e viu, gostei desse negócio, entendi, os caras estão aqui, é uma roda de chimarrão, os caras estão conversando. E estão falando sobre uma coisa bacana. E a gente quer participar disso. Então, a gente às vezes se preocupa. Se a gente querer mudar o mundo por causa de Lages, a gente não vai conseguir botar Lages dentro do mundo. Entende? Então, a gente tem que permitir que o mundo venha para dentro de Lages. A gente tem que se permitir nisso. Startup Weekend funciona em todo mundo. Certo? Em Lages ele tem que ter um nome diferente. Espera aí. A gente quer viver o ecossistema lagiano ou não? A gente quer participar desse ecossistema a nível mundial da inovação. Então, a gente tem esses paradigmas. A gente já passou bastante por isso também. E concordo 100% com essa situação. O termo que eu vou chamar, eu acho que é o que indifere. Eu não moro em Lages, mas eu tenho um cavalo e não sei metade dos termos que vocês usam aqui, mas nem por isso eu vou me desfazer da minha égua, jamais. Bom, é um bagual. Mas se isso de fato é uma dor, e talvez seja, né, e eu vejo oportunidade em quase tudo, eu não sei se você já se inscreveu para o PSW, mas se não fez, agora eu te desafio, não é a palavra, mas te incentivo a vir e reúne uma galera aí que manja do Paranauê e resolve isso com um boot. E depois tu faz uma parceria lá com o Oreo. Se eu tenho uma dúvida, como é que fala em lagiano isso, o boot vai resolver. Sabe? E daí tu vende isso a nível de estado, uma bandeira bem legal para disseminar inovação, indiferente do idioma, do dialeto, da crença que se tem, e pode ficar um produto bem massa, escalonável e vendível a nível de Brasil depois. Não registrei ainda, já foi. Mas faz mesmo assim pelo aprendizado. Tá certo. Tá certo. Acho que esse aqui tá falhando. Pessoal, lembro que tinha uma menina que trabalhava conosco lá no Oreo, ela era de Blumenau, e ela ficava indignada. O que é bijagica? Quem conhece bijagica aqui? Pessoal de fora, conhece bijagica? Por que mais inovador que bijagica? Aí eu me pergunto, não há inovação aqui em Lages? Bijagica. Está tão intrínseco entre o nosso dia a dia que nós não valorizamos uma bijagica, que é fantástico. É um negócio redondinho que você bota e fica assado. Imagine a sensação. Então, assim, nós temos essa mania, existe esse conceito brasileiro, né, a mania do vira-lata, por exemplo, que sempre o de fora é o melhor, que o de Florianópolis é o melhor, que o Chapecó é o melhor. Eu tive a oportunidade de rodar o mundo inteiro, então conheço muita coisa. Então, assim, cara, inovação está na bijagica, está no queijo serrano, está no mel da Bracatinga, enfim. Né? Então, assim, talvez falta o pessoal fala o mindset, mas vamos descomplicar isso. É a mudança do pensamento, é uma outra programação da nossa cabeça, da forma de pensar. Então, se nós fomos criados desse sistema, dane-se, né, Caiuá. Nome difícil também, né? Gil também, nome difícil. Então, assim, acho que a gente tem que começar a refletir para essas coisas simples da vida. Ô, Gil, né? Só que eu acho que as pessoas precisam correr atrás. O que é o mindset? Não sei, não me importa. Tem que correr atrás. Talvez eu seja um dos mais experientes aqui dentro, com 50 anos de idade, que estou em Lages há 14 anos, e que eu tenho que correr atrás de um monte de coisas que vocês aí, galera, já estão sabendo ou não querem saber.
E eu, com 50 anos de idade, corro atrás. Então, Eduardo, eu deixo aí, né, para o lagiano, pessoal aqui da região, tem que correr atrás do que é Startup Weekend, do que é Mindset, porque é o que está acontecendo. Acho que todos os lagianos, inclusive, devem ter um celular hoje. Então, tem que acompanhar. Mas, ó, tem uma baita de uma oportunidade. Cria um conteúdo aí. Você sabe o que é Mindset? Em que mundo você vive? E gera um conteúdo em cima disso, cara. Pode ter gente que vai consumir aqui em Lages para isso. Baita de uma oportunidade. Imagina um outro caso que eu quero falar. Quando eu estava lá no Porto Digital, e foi muito bacana no período que eu tive lá, eu fiz bastante amizades. Imagina a reação deles a primeira vez que eu disse, pare, homem. Cara, eu estava inovando lá naquela hora. E aí os caras queriam saber, o que é homem? O que é homem? Homem, né? Pare, homem. E a hora que eu disse homem do céu, os caras enlouqueceram, entendeu? Então, tipo assim, olha o produto que a gente tem para a gente exportar. A gente tem muita coisa boa, né? É o que a gente quer fazer com isso que vai definir o futuro da nossa cidade. Eu só queria fazer uma observação aqui, que o Caio A foi procurar no Google o que é bijagica, porque ele também não conhece. Deu certo na descrição. Alô. Alguém vai responder aí? Alguém sabe a receita da bijagica? Alguém sabe a receita da bijagica? Isso não dá para descrever, tem que experimentar. Olha lá, ó. Olha lá, ó, por favor. A Julinha sabe. Eu não sei a quantidade de ingredientes, tá? Eu só sei que ela é feita com polvilho doce, daí vai ovos, vai azeite, daí você mexe e faz a bolinha, só que é muito difícil de dar o ponto, tem açúcar. E é bem difícil de dar o ponto, dependendo até da condição climática, ela pode variar, mas é uma delícia. Daí frita. Eu tô aqui, gente, eu tô essa noite em Lages. Manda lá pra mim no LinkedIn, Caio, vem cá. Caio eu vou te mostrar uma cueca virada. Orelha de gato, né? Eu quero aproveitar também e fazer uma pergunta para a Tassiane. Na verdade, mais um comentário, saber um pouco mais como é que está esse mindset. Já vamos falar algumas palavras assim, para a galera já. Como é que está essa questão disruptiva em Florianópolis? A galera está, com certeza, né? É uma provocação que eles também tiveram que correr atrás. E nós estávamos conversando nos bastidores, que encontra-se muita dificuldade lá com o pensamento da cidade. Também existe uma resistência por trás. E como é que vocês hoje estão conseguindo suprir ou conseguindo contornar essa questão de resistência da comunidade lá? Bom, eu acho que um passo muito importante foi ter levado a rota da inovação para o continente, né? Porque a rota ficava basicamente na ilha e no norte da ilha. E a gente sabe que o norte, quem conhece Florianópolis, sabe que o norte da ilha tem um percurso ali, né, a ser feito. Então, ter trazido o Centro de Inovação, a Rota da Inovação, para o continente, eu acho que já foi é um marco muito importante, né? Tá saindo daquela, vamos chamar assim de, não sei se panela é é um nome ruim, mas não consigo pensar em outra coisa. Caio, me ajuda aí. Panela? Pode? Vai. Posso usar a panela? Estamos gravando, produção? Não? Tá ao vivo, melhor ainda. E Floripa também teve uma parada que na realidade é ruim. E eu não gostaria de ver acontecer aqui em Lages, mas é a tomada das pessoas de fora em cima da cena. Então, Floripa hoje consome profissionais do Brasil inteiro, exceto o Manezinho. O Manezinho está virando Uber em Floripa. O Manezinho, o cara local, o cara que tem uma casa, desde sempre teve um lugar legal e tal. Hoje em dia ele é Uber. Então pega um monte de Uber lá e é sempre o Manezinho. Pô, hoje o turismo não é a maior renda de Floripa. Floripa é tecnologia, fatura muito mais em tecnologia do que turismo. E ninguém sabe. E ainda o cara ainda fica pensando que ele tem que trabalhar com turismo. Ele tá errado, cara. Programador em Floripa é disputado a soco. Vendedor de qualidade, o último, eu algemei na mesa e ponto. Não vai sair, filhão. Mas é que, foda-se, quer um pinico?
eu te deixo aqui e tal. Porque é difícil, já está no momento de canibalização do ecossistema. Já está no momento onde o cara está se dando bem numa empresa, ele já é canibalizado, os caras estão subindo o salário, usando o dinheiro de investimentos para bancar isso, o que não é ruim para o funcionário, só que o funcionário não é local, o funcionário veio de fora. Então, aí todo esse movimento acontecendo, super foda, a Laje está entrando na pilha, começa a vir paulista trabalhar aqui, começa a vir gaúcho, eu sou gaúcho, estou morando em Floripa desde 2000, roubei o emprego para mim lá, porque estavam precisando de alguém, ninguém se candidatou, fui eu. Mas vou fazer um contraponto ali só para complementar o que o Eduardo falou antes. O Manezinho se lascou porque ele viu startup aparecendo e ele nem quis se importar o que era startup, entende? E isso aconteceu lá em Florianópolis. O açoriano, ele tem um perfil bem parecido com o nosso serrano aqui, né? E ele não se incomodou com o que estava acontecendo, achando que, beleza, eu vivo do turismo mesmo, está tudo certo. E agora a coisa diferenciou. Só complementando ali uma questão que a Tassi falou, a gente tem um movimento, hoje o Orion é um polo da CAT, assim como vocês são lá, mas a CAT, que é a grande movimentadora do ecossistema em Floripa, ainda é a Associação Catarinense de Tecnologia de Florianópolis. Né? A gente fala isso, eu participo da reunião dos diretores, e isso é uma realidade. E essa necessidade de interiorização também é sentida dentro das instituições que hoje estão dentro do movimento de Floripa, porque Floripa está se estagnando, ela vai chegar a um ponto onde ela não consegue mais evoluir, e aí isso é oportunidade para a gente aqui, né? E a gente tem que aproveitar isso, é oportunidade para o continente, né? Que antigamente também não era visualizado, então a gente tem que aproveitar esses movimentos que estão vindo para o interior do estado. O governo do estado de Santa Catarina não sabe o que fazer com os centros de inovação, certo? Existem lá eles operando, mas os outros 13 e os 7 próximos que estão para ser inaugurados, ninguém tem ideia de como operacionalizar. Né? E aí está se juntando todo mundo, a CAT puxando, vindo buscando o que a gente está fazendo aqui em Lages que deu certo, é um movimento acontecendo, e a gente tem que surfar essa onda. Se a gente não surfar, daí depois nós vamos ser um manezinho. E às vezes colocar a cabeça para fora do mundo que a gente está vivendo, né? Porque é visão viciada, né? Às vezes a gente tem em casa lá um quadro meio tortinho na parede desde que a avó morava na casa. E eu nem percebo mais. Mas chega uma visita lá que vai comer aquele negocinho diferente, amanhã ele vai na casa de alguém, vai botar o pé na cara, arruma aquele quadro lá, tá torto. Né? Porque é um cara que vem de fora, com a visão de fora. E o de fora não é tão longe, né? A gente fazer uma visita para eles não é tão caro assim. A gente conhecer Pedra Branca não é tão caro assim. E daí tu volta cheio de ideia, metade tu joga fora no caminho, não tem problema. Mas se tu conseguir colocar uma em prática ou algo nesse sentido, né? E essa questão de profissionalismo, São Paulo, Floripa e tal, o Renan é um dos caras hoje que toma a decisão de engenharia no Nubank. E ele é Floripa. Lembrando que eu acredito que todo mundo saiba, mas Nubank não é uma empresa internacional, né? Nubank é uma empresa brasileira que fala Brasil e que os caras vieram de fora e não sabiam como abrir uma conta no Brasil e se incomodaram com isso. O Max, que é o cara que toma a decisão quando trava a Netflix na nossa casa, é do Rio Grande do Sul. E hoje é ele que toma conta da engenharia da Netflix. Então, cheio de sotaque, inclusive, só que levantou a mão e botou a cabeça para fora. Né? Então, às vezes, se sentir incomodado é uma situação. Se sentir incomodado e sair do gelado, sair do calor, se é que me incomoda, é uma outra coisa, né? Tá certo, pessoal. Nós já estamos com 1h30 de transmissão aqui pelo Facebook, né? Então, a gente encerra a transmissão pela internet. A gente só vai encerrar aqui a transmissão pela internet, né? Então agradecemos o pessoal que estão acompanhando. Aqui mantém a conversa, né? Esse é o diferencial de quem está aqui, né? Então agradecer só ao Pedro Seron, que está acompanhando pela internet aqui. Ele está hoje lá em Palhoça. Falei para ele, vá lá e copie o que os caras têm de bom lá e depois traga tudo para cá, né? Então ele está fazendo esse processo de intercâmbio, né? Não adianta, não adianta. Mas ele é bom, é bom. Então, o Lázaro que está nos acompanhando aqui, então muito obrigado. Agradecer então o pessoal que estão acompanhando pela internet, agradecendo sempre aos nossos mantenedores, a Prefeitura de Lages, a FAPESC, nossos patrocinadores, a Erva Mate Bela Vista, a Serumar, nossos apoiadores Imagem TV, que está dando apoio aqui na transmissão, o Sebrae por ter cedido a sala lá do Serra Lab, lá no Ório, e a Uniplac aqui como parceira cedendo o espaço. Então, muito obrigado, pessoal, até o próximo Chimatalks.
parabenizar o evento, que eu vi lá do início, né? Eu comecei a participar